eu vou fazer uso do quadro porque eu quero mostrar para você algumas diferenças básicas do que é o emprego, do que é o cargo, do que é a diferença entre um e outro, e depois nós vamos aprofundando também o assunto aí dos cargos até chegar nos agentes. Perfeito? Vamos lá. Então faça aí a linha do tempo, vai dividir aí a nossa tela, né? É assim que se faz. Olha aqui, ó. É assim que se faz uma linha, tá? É desse jeito aqui. Vamos lá. O que é cargo e o que é emprego? Vamos lá. Diferença de cargo para emprego. Isso aqui é o G do Grêmio, tá? Se você não está acostumado ainda, ó, esse é o G do Grêmio, cargo ou emprego. Então eu vou mostrar para você, basicamente, uma diferença entre cargo e emprego. Eu não posso, do nada, chegar aqui e falar, olha, servidor é isso, empregado é isso e aquilo. Eu quero mostrar para ti, no início, o que é um cargo e emprego. Porque é básico, moçada, tu não pode chegar e falar aos quatro ventos aí que você está estudando para concurso público e não saber diferenciar um cargo do emprego. Porque a tua tia, a tua mãe vai perguntar assim, mas fulano, ciclaninha do tal, você está estudando para concurso? Sim, tia, estou estudando para concurso. Já passou? Não, comecei ontem a estudar para concurso, vai demorar um tempinho. E a segunda pergunta, mas para qual concurso você vai estar estudando? Aí você precisa saber responder. Você estará estudando, se preparando para um cargo ou vai fazer concurso para um emprego? Ou seja, você será chamado de servidor ou servidora, tá? Servidor ou empregado público, né? Empregado público. Porque, claro, existe o empregado privado e não precisa de concurso. Então, o empregado que eu estou falando aqui é o empregado público, né? E depois tu vai verificar comigo que existe ainda o servidor civil e o servidor militar. Então você precisa também falar para tua tia o seguinte, olha, eu estou me preparando para ser um servidor ou servidora militar ou servidor civil, né? Então, servidor ocupa cargo efetivo. Empregado público ocupa emprego público, né? Então, cargo efetivo e emprego público. Eu vou fazer uma diferença depois entre os vários tipos de cargos, tá? Eu vou mostrar para você qual é o gênero, cargo público, e quais são as suas espécies, ok? Mas por enquanto você vai lembrar que cargo que está escrito aqui é um cargo efetivo. Beleza? Então, quem ocupa cargo eu chamo de servidor, quem ocupa emprego eu chamo de empregado. Franco, isso aqui é muito fácil, eu sei, mas é o básico, né? Eu repito, eu quero que você entenda, saiba, inclusive numa conversa de boteco e principalmente na hora do concurso, né, na hora da prova, saber dividir um cargo de um emprego, beleza? Vamos lá. Então eu tenho cargo, emprego, servidor público ou empregado público. E a grande diferença, esse pessoal que vai fazer concurso para servidor, ele vai fazer concurso para órgão, para autarquia em regra, né, pessoal? Vamos trabalhar assim. E para fundação pública, beleza? Então esse pessoal que faz concurso, que se prepara para a INSS, se prepara aí para a FUNAI, se prepara para a INCRA, se prepara para a PF, PRF, enfim, PC, PM, esse pessoal que estuda para compor os quadros de um órgão municipal, estadual, federal, uma autarquia ou fundação municipal, estadual, federal, vai ser chamado de servidor civil ou militar e vai ocupar um cargo efetivo. Ponto. Então, quem estuda para ser servidor, ocupar um cargo, vai provavelmente fazer concurso para um órgão federal, estadual, municipal ou as autarquias e fundações, que são as duas entidades de direito público que nós temos, autarquias e fundações. Agora, quem vai fazer concurso para emprego, irá ocupar o emprego, né, um emprego público, será chamado de empregado ou empregada pública. Essa pessoa, então, fará concurso provavelmente para uma empresa pública ou uma sociedade de economia
mista, né? Anota aí do jeito que você entenda, por favor. De repente você não vai lembrar o que significa EP e SEM, mas só para desencargo de consciência, coloca lá: empresa pública é regida por direito privado, logo quem trabalha lá eu chamo de empregado público. Sociedade de economia mista também é regida por direito privado, então quem trabalha lá numa Petrobras, num Banco do Brasil, num Correio, numa Caixa Econômica, numa Serpro, esse pessoal tudo eu chamo de empregado público, eu chamo de empregado porque eles ocupam um emprego, entendeu? Porque eles estão dentro de uma entidade pública, sim, mas de direito privado. Então o regime é totalmente outro. E eis a outra diferença. O regime. Por quê, Franco? Porque o regime deste pessoal aqui de cima é o regime público, é o famoso RJU, ou seja, eu tenho um regime jurídico único que eu chamo de estatutário, né? Eles têm uma lei própria, um regimento próprio, um regime jurídico único, eu chamo de estatutário. Então eles vão seguir uma lei. Por exemplo, se você for fazer concurso para a área federal, nós vamos estudar lá a 8112. Lá na 8112 é o nosso RJU. A 8112, a lei 8112, é o nosso estatuto, o estatuto que rege os servidores federais. Cada estado, cada município terá o seu estatuto, uma lei municipal ou estadual que rege os servidores públicos municipais e estaduais. Por isso que eu tenho, então, o RJU, chamado de estatutário. Agora, aqueles que fazem concurso para emprego, aqueles chamados empregados públicos, aqueles que vão trabalhar numa EP ou numa SEM, eles vão ter o mesmo regime das empresas privadas, o mesmo regime dos empregados privados, que é a nossa tão conhecida e velhinha CLT, ok? É a nossa consolidação das leis trabalhistas, né? As leis do trabalho que estão lá na CLT. Pois bem, então, eis mais uma diferença entre ser empregado e ser servidor. Outra diferença que eu também vou destacar, que é muito importante, é o regime previdenciário. Tivemos agora há pouco, né, há pouco tempo, 2019, a emenda constitucional número 103 e outras alterações legais sobre a reforma da Previdência. Então, tem que saber qual é o regime previdenciário desse povo aqui. Em regra, você vai adotar o regime próprio de Previdência Social, o que eu chamo de RPPS. Agora, é óbvio que quem entra para o emprego, ele vai contribuir para o RGPS, né? RGPS. Qual que é a grande diferença? Se você for concursado da Petrobras, ou do Banco do Brasil, ou, sei lá, qualquer outra empresa pública ou sociedade mista, você vai contribuir para o INSS. Assim como o teu regime é o mesmo dos trabalhadores privados, o regime previdenciário também será o mesmo dos trabalhadores privados, tá? Então nós temos aqui um regime próprio. Franco, eu sou servidor municipal, eu sou professora municipal aqui do município, concursada há, sei lá, 15 anos, estou estudando para um outro concurso, só que eu há 15 anos, como servidora do município, eu contribuo para o INSS. Como assim? Você está falando para mim que quem é servidor tem que contribuir para o regime próprio dos servidores públicos. Veja, é muito comum, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, é muito comum municípios pequenos que não têm estrutura, não têm corpo, né, para sustentar um regime próprio de previdência. É muito comum o município fazer convênio com o gestor do RGPS. Quem é o gestor do RGPS? A autarquia conhecida como INSS, né? O Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. Então, muitas vezes, pessoal, os
servidores municipais, eles seguem todo o regramento do servidor, mas quando chega na parte de previdência, para que eles não possam ficar então sem amparo, o município faz um convênio com o INSS e eles começam a contribuir para o RGPS. Mas isso é exceção. O que eu estou mostrando para você é o que deveria acontecer, o correto, né? Que seria o município criar, além da lei que rege os cargos, né? A lei que rege os servidores municipais, criar também o seu regime próprio de previdência. Bom, sabe que na prática isso não acontece. Então está explicado o que vale a teoria e a teoria é o que está aqui, tá? Só para explicar para você, para não chover mensagens lá no Instagram perguntando por que tá certo, por que tá errado e assim por diante. Beleza? Bom, tem mais outras diferenças, Franco, entre servidor e alguém que não é servidor, é empregado? Sim. Aqui, pessoal, eu tenho uma coisa chamada estágio probatório. Estágio probatório. Esse estágio probatório, você sabe, vou repetir para que fique bem claro, é constitucional. O prazo do estágio probatório, que é o estágio onde você está literalmente sendo provado, estágio probatório, né? Você está sendo provado se vai prestar ou não para o cargo. Toda vez que você assume um novo cargo efetivo, você vai passar por um novo estágio probatório. Não importa se você já é estável no serviço público. Não importa se você já é estável no serviço público. Assumiu um novo cargo efetivo, você assumirá também um novo estágio probatório, cujo prazo é constitucional. É um prazo de 3 anos, tá? 3 anos. Ah, mas a lei 8112 traz 24. Ah, porque o município colocou 36 ou 24. Moçada, o prazo do estágio probatório, não importa o que diga a lei, é 3 anos. Perfeito? Então anota isso. Também recebo muita dúvida lá pelo Instagram, o pessoal perguntando, mas eu tô lendo 8112 aqui e aqui está escrito 24, você falou que era 3 anos. Acredita em mim, você está estudando para um cargo federal, você vai ler lá na 8112 que o prazo do estágio probatório é 24 meses. Aquilo não vale, vale o que está aqui na Constituição, ou seja, prazo de probatório 3 anos. Ponto. E para os empregados, nós não temos um prazo de estágio probatório, nós temos um período de experiência. Período de experiência. E esse período de experiência, de acordo com a CLT, é de 90 dias, tá? 90 dias. Então, sim, aqui em cima nós temos um estágio probatório com prazo constitucional e aqui embaixo eu tenho um período de experiência que vale para todo e qualquer empregado, público ou privado, que é de 90 dias. Depois disso, pessoal, nós temos que levar em conta a tal estabilidade. Lembrando que esta aula está sendo gravada em 2020, antes da reforma da administrativa. Essa reforma está em pauta, né? E assim como eu fiz com a reforma da Previdência, tão logo a reforma seja publicada, promulgada, nós iremos então, obviamente, retomar aí os nossos, né, as nossas aulas, atualizando-as, perfeito? Então, hoje eu posso afirmar que os servidores que passam no estágio probatório têm sim uma certa estabilidade. Então, coloca lá, sim, eles possuem estabilidade, são estáveis, tá? Ou têm estabilidade. Estabilidade. E aqui embaixo não tem estabilidade. Estabilidade. Pode marcar sem medo essa questão, porque já temos decisões aí do TST, no Tribunal Superior do Trabalho, temos decisões já também do STF sobre situações aí de empregados do Correio, por exemplo, que foram tentar buscar aí no âmbito judicial as suas estabilidades. Não ganharam. Por quê?
Porque como são funcionários, né, empregados públicos do Correio, que é uma EP federal, são regidos pela CLT, possuem um outro regime, né, e eles não têm estabilidade. Tá? O Instituto da Estabilidade só foi entregue para quem é servidor. Então quer dizer, Franco, que é melhor ser empregado, é melhor ser servidor que tem estabilidade do que empregado que não tem estabilidade? Nós temos várias formas de perder o cargo efetivo. A estabilidade não é tão estável assim, né? É diferente de vitalicidade. Nós vamos ver isso também. Então eu tenho várias formas de perder o cargo, ok? Agora, claro que se tu levar em consideração o meio privado, sim, o setor público te traz uma maior segurança jurídica, uma maior segurança financeira, né? Agora, estabilidade não quer dizer que você nunca poderá perder o cargo. Nós temos, repito, 4 oportunidades que mesmo o servidor estável pode deixar o cargo, né? Ele será, então, exonerado ou demitido, tá? Então, vamos lá. Qual é a grande coisa, né? O grande instituto que une uma coisa chamada cargo e outra coisa chamada emprego? Lá no final, depois de todas essas diferenças, nós vamos uni-los numa palavra só, chamada concurso. Coloca aí, ó, concurso. Ó, concurso. Então não importa se você vai fazer concurso para empregado ou concurso para servidor, você vai precisar fazer o que eu chamo de concurso. Concurso, pessoal, é um instituto aplicado tanto a emprego quanto a cargo, tá? Então, se perguntar para você assim, o que os cargos e empregos públicos têm de diferente? Opa, eu tenho um monte de coisa que eu já trabalhei com você, onde eu tenho a diferença. Agora, o que o emprego e o cargo têm de igual? O que o servidor e o empregado têm de semelhante? Aí você vai lá e diz assim, ó, ambos precisam passar numa seleção chamada concurso público, tá? Ok? Franco, já entendi tudo, então vamos para a próxima, vamos avançando, próxima informação, vamos continuar aqui dentro do assunto concurso, dentro do assunto cargo, tá? Vamos lá, eu falei para você que existem vários tipos de cargo. Cargo público é o nosso gênero, cargo público é o gênero, que tem como espécie alguns outros também chamados de cargo. Vou mudar a cor aqui para facilitar para você. Eu tenho o cargo eletivo. Eu tenho cargo em comissão ou cargo comissionado, né? Cargo em comissão. E eu tenho cargo efetivo. Concorda comigo? Efetivo. Esse tal cargo efetivo é o que nós falamos acima. Tudo que nós conversamos aqui em cima, diferenciando um cargo de um emprego, você vai levar em conta o cargo efetivo. Inclusive o aspecto do concurso. Não entendi, Franco do Céu, me ajude, por favor. Eu faço concurso para cargo eletivo? Vereador faz concurso? Prefeito faz concurso? Eu tenho concurso para presidente da República? Não. Então eu tenho aqui uma outra forma de seleção que eu chamo de eleições, né? Eu faço eleições, eu faço uma outra forma de escolha para então escolher aqueles membros, né, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, ok? Os cargos em comissão, os cargos de confiança também fazem concurso? Não. O que eu preciso aqui, Franco? Eu preciso de uma nomeação e um requisito básico, um currículo básico para o exercício do cargo. Então aqui, ó, eu tenho uma indicação, tá? Nomeação,
barra exoneração, tanto a nomeação quanto a exoneração é de livre escolha do mandatário, ou seja, ela é chamada de ad nutum. Ó, ad nutum. Ou seja, aquilo que eu falo de ad nutum, essa nomeação, essa exoneração, ela é livre. Claro que eu vou precisar de pelo menos um currículo básico, né? Ou seja, conhecimento básico para o cargo, né? Por exemplo, eu não posso nomear alguém como ministro da Agricultura sem nunca ter trabalhado na agricultura. Eu não posso nomear alguém como diretor da Petrobras se não tem experiência naquela diretoria. Então, para eu nomear um cargo em comissão, eu tenho que nomear primeiro alguém que não esteja dentro da súmula vinculante número 13, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um a mais. E também tenha um conhecimento básico para o cargo. Basicamente, pessoal, o cargo em comissão, o que vai exigir? Um conhecimento básico para o cargo. E a nomeação e a exoneração é ad nutum. Ou seja, além disso, eu tenho que verificar a súmula vinculante número 13, obviamente, do STF. Não existe outra súmula vinculante, né? Não existe outro tribunal que publique súmulas vinculantes. Então, para que eu possa ocupar um cargo em comissão, eu não posso encaixar na súmula vinculante, que se você não está ainda familiarizado com as súmulas, a súmula vinculante ela trata de nepotismo, né? Então eu não posso ser parente direto, indireto, parente até terceiro grau ali do gestor, ok? E eu também tenho que ter um currículo básico, né? A partir dali é só ter a confiança do gestor, porque o cargo é de confiança, o cargo é de comissão, ok? Então não faz concurso. O único cargo, pessoal, que faz concurso público é exatamente esse aqui, ó. É o nosso querido e amado cargo efetivo. Então aqui sim, faz concurso público. Então veja, a pegadinha mais clássica do mundo é exatamente essa. Após a promulgação da Constituição Federal, não é possível o provimento de cargo público se não for pela via de concurso público. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: será que eu só posso ocupar cargo público se eu for aprovado em concurso público? A resposta é não. O único cargo que precisa fazer concurso público é o cargo efetivo, para você ser um profissional do setor público, né? Então esse cargo você precisa fazer concurso público. Agora, quando o assunto é cargo público, eles estão falando do gênero. A pergunta é: a Constituição diz que para ocupar um cargo público necessariamente eu preciso fazer concurso? Não. Ora, eu posso me eleger vereador e não fiz concurso e estou ocupando um cargo público. Eu posso ser nomeado secretário do município, secretário de Estado, ministro de Estado, meu Deus, qualquer um, chefia, direção, acionamento, qualquer um dos cargos em comissão, e eu não fiz concurso. O único cargo público que precisa de concurso é o cargo efetivo. Então não vá cair nessa pegadinha, tá? Ok? E aí sim, você sendo, né, nomeado num cargo efetivo, você será servidor e aí nós iremos ver o desdobramento. Ainda mais, olha aqui, ó, falando ainda sobre cargo
público. Olha aqui. Há uma diferença gritante entre cargo em comissão e função gratificada ou função comissionada, tá? Eu não sei se a prova vai trazer para você cargo em comissão e função comissionada ou cargo e função gratificada. É a mesma coisa. Vou repetir. Função gratificada ou função comissionada é a mesma coisa. Cargo em comissão é a mesma coisa, tá? Vamos lá? O que eles têm de igual, Franco? Tanto um quanto o outro, eles somente vão existir para isso aqui, ó. Direção, assessoramento e chefia. O famoso DAC, né? Ou CAD, não importa. Então você só vai nomear um cargo em comissão para direção, assessoramento ou chefia. Franco, eu preciso anotar isso? Claro que precisa. Imagina você daqui um mês, olhando para só essa parte aqui. Você olha para essa parte e pensa, o que é DAC? O que é CCIFG? Então, eu estou falando aqui, eu estou simplificando aqui no quadro para poder condensar para você. Mas aí no seu caderno, aí no seu material, escreva, ok? De uma forma que você entenda. Ou seja, cargo em comissão, função gratificada ou função comissionada. Eu vou utilizá-los para direção, assessoramento ou chefia. Eu não posso criar cargo em comissão ou função gratificada que não seja para direção, assessoramento e chefia. Entendeu? Agora, eles são diferentes? Claro que eles são diferentes. Onde está a diferença? É na nomeação. Veja, pelo menos uma parte do cargo em comissão é de porcentagem livre, ok? Uma parte é livre, ou seja, uma parte daqueles que ocupam cargo em comissão, o prefeito, o governador e o presidente, por exemplo, podem nomear quem eles quiserem. Agora, precisa ter um conhecimento básico, mínimo para a execução do cargo, não pode se encaixar na súmula do nepotismo. Então, fora isso, eles podem nomear quem eles quiserem. É uma porcentagem livre. Mas também o Estatuto dos Servidores pode trazer uma porcentagem aplicada aos servidores, para quem já é servidor público, tá? Uma porcentagem para servidores, ok? Veja que aqui, quando o assunto é função gratificada, 100%, moçada, ó, 100% das vagas de função comissionada, função gratificada, é voltado para quem já é servidor. Apenas servidores. Quer pegar um exemplo? Sim. Vamos lá. 2 exemplos. Anota aqui, ó. Escreve aqui. Escreve aqui. Se eu não colocar, você não vai escrever, né? Então tá. Eu vou colocar aqui, ó. Exemplo. Secretário da Segurança Pública do Paraná, do Rio Grande do Sul, da Paraíba, não importa o estado. Secretário de Segurança Pública. É um exemplo de cargo em comissão, ok? O exemplo de função. Delegado Delta, chefe da primeira DP. Delegado-chefe da primeira DP. Vamos lá. Eu não sou mais servidor público. Sou advogado, professor. Eu posso ser nomeado como delegado-chefe de uma delegacia? Não. Porque para ser delegado-chefe, eu tenho que ser delegado. Eu tenho que ter um cargo efetivo. Eu tenho que passar por tudo isso aqui, ó. Tá? Então, antes de eu ser delegado-chefe, eu tenho que ser delegado.
Por isso que as funções gratificadas, funções comissionadas, só são entregues para quem já é servidor, chefe de departamento, né? Entendeu? Agora, eu não posso ser nomeado delegado-chefe, mas se eu tenho uma qualificação mínima para ser secretário, 21 anos, experiência na segurança pública, né? Formação superior, ok? Não me encaixaria numa súmula vinculante, não sou parente do governador. O governador pode me nomear como secretário da Segurança Pública e mandar em todos os delegados? Claro que sim. Então, uma coisa é cargo em comissão, outra coisa é função gratificada. Veja que interessante, eu não posso ser delegado-chefe, mas eu posso ser secretário e mandar em todos os delegados. Acontece. Beleza, pessoal? Nós vamos dar prosseguimento aí nas nossas aulas. Eu espero que você tenha gostado, aprendido um pouquinho. E é muito importante porque nós vamos continuar esse assunto, né? Eu preciso que você tenha conhecimento aí do que é cargo, do que é emprego. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre essas situações e depois sim aí adentraremos na matéria fim de agentes públicos. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.